EBITDA empresário, essa palavrinha que tanta gente fala, poucas pessoas sabem o que significa e como entende. Será que é importante na minha empresa? Lucas, eu tenho que ter esse negócio dentro da minha empresa? Não tenho. Hoje a gente vai falar desse mistério do EBITDA e vou te explicar o que significa essa palavrinha aí misteriosa e, claro, na prática, se é importante para a sua empresa ou não. Então vem comigo. Vamos lá então, empresário, vamos entender esse famoso EBITDA, né? Principalmente, se ele é importante para a sua empresa, se você deve calcular ele, como utilizar ele. Mas primeiro, né, vamos partir para o conceito desse EBITDA, para que você entenda, compreenda ali de onde vem essa palavrinha. Primeiro é uma sigla em inglês, EBITDA, então vou pedir para colocar em inglês aqui na edição, para que você visualize como é, mas vou falar em português, para que a gente entenda melhor aqui o conceito. O EBITDA significa que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ele é uma ideia de isolar uma parte da sua organização, uma parte da sua operação, para entender o lucro de fato da sua operação. Como que surgiu, né? E por que o EBITDA ficou tão famoso assim no mercado? Existe uma necessidade no mercado, principalmente de ações, né, de avaliação de grandes empresas, de se comparar as empresas, de entender, opa, será que essa empresa é melhor do que essa, está mais barata do que essa, gera maior lucro do que essa, maior distribuições de lucro para os acionistas. Então, com essa necessidade, o mercado acabou escolhendo o EBITDA como um indicador de comparação geral. Então, você tem que entender que no seu dia a dia, o EBITDA é um número que foi criado para comparar grandes empresas que estão na bolsa, para comparar coisas em relação à ação e desenvolvimento, crescimento, geração de lucro, uma visão futura, talvez assim, né? O EBITDA tem esse conceito também de trazer, opa, será que essa empresa no futuro também tem uma relação interessante, né? Porque eu olho o histórico dela e consigo projetar isso. Então, é por isso que nasceu o EBITDA. Qual que é a importância dele no mercado? É você comparar diversas empresas de uma maneira onde esse número seja comparável. Por isso que exclui esses caras e gera uma ideia mais de lucro da operação, do núcleo de operação dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa de fato, entendido esse conceito do EBITDA, dentro da sua empresa de fato, se você, por exemplo, aqui dentro do Brasil é do Simples Nacional, sua empresa ainda não é muito grande, o EBITDA praticamente é só uma palavra que vai significar o lucro operacional da sua empresa. Então, muitas vezes é mais fácil e simples você olhar para o lucro operacional da sua empresa do que tentar calcular um EBITDA e construir toda essa ideia ali do EBITDA para que você tenha dentro da sua empresa. Então, entenda que o EBITDA é uma comparação de mercado para que você tenha uma comparabilidade entre as empresas de potencial de geração de lucro gerado dentro da operação. Então, dentro da sua empresa, você quer entender isso com certeza absoluta. Você precisa entender como a sua empresa tem gerado lucro isolando a sua operação. E para isso, você pode sim usar o EBITDA, você pode usar o lucro operacional, caso te pareça mais fácil, e eu também considero que seja ali mais simples dentro da sua empresa a utilização parâmetro do lucro operacional. Então, dentro da sua DRE ali, simplesmente você vai ter ali o lucro operacional. Você pode olhar para esse lucro operacional. Se você é uma empresa também que não tem muitos problemas com prazos, ou seja, prazo de recebimento do cliente, prazo de pagamento de fornecedores, você pode até olhar de uma maneira mais fácil ainda para a própria geração de lucro operacional dentro do seu fluxo de caixa, né, que seria um parâmetro de dinheiro entrando, dinheiro saindo. Lembrando que se você tem dúvida, né, sobre a diferença de fluxo de caixa e DRE, a gente tem um vídeo aqui no canal que explica sobre o regime de caixa e o regime de competência. Dá um pulo lá, dá uma olhada para você aprender. Então, resumo da ópera. O famoso EBITDA, ele é muito amplo, é muito famoso no mundo, justamente porque é utilizado para se comparar grandes empresas. Ele quer dizer que esse lucro, de uma forma isolada, olhando para a operação, exclui os caras ali para que eu tenha uma maior comparabilidade. Ele é importante para a sua empresa? É importante. Caso você hoje não tenha parâmetros para calcular perfeitamente o EBITDA, não tenha muito controle financeiro, não tenha algo que já saia muito rápido isso para você, você pode usar simplesmente o lucro operacional da sua DRE
ou ainda se você não tem essa capacidade de construir ainda uma DRE bem construída, exata, você pode ainda, de uma maneira mais simples ainda, olhar para o seu relatório de fluxo de caixa, olhando para o lucro operacional com cuidado de que se você tiver prazos de recebimento e prazos de pagamento, não será um bom parâmetro para você olhar, não vai ser um bom indicador para você olhar. E se você não tem nem relatório de fluxo de caixa, a minha maior dica aqui para você é que construa um controle financeiro dentro da sua empresa, com pessoas treinadas, com processos, utilização de um software. E aí tem vários materiais aqui dentro do nosso YouTube para você pesquisar um pouquinho sobre isso, tá bem? No mais, meu caro, espero que você tenha entendido aí o EBITDA, por que ele é usado, de onde ele veio e utilize ele ou não dentro da sua empresa. Espero que você se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com um amigo essa informação e acesse todas as nossas redes sociais, que a gente tem diversos outros conteúdos para você lá, tá bom?